Oi pessoal, aqui é o Newton da CPA. Vamos dar sequência à gravação de vídeo a respeito da reforma tributária e mais especificamente naquele trabalho que nós estamos elaborando de consolidar, ou pelo menos procurar consolidar, tanto a proposta de emenda constitucional número 110 da reforma tributária que está no Senado, com a proposta de emenda constitucional número 45 que está na Câmara. É bom lembrar que o governo pretende fazer uma comissão especial, um grupo de trabalho, que ele deve fazer esse trabalho num prazo de 90 dias e a esperança que até fevereiro, março e abril esse trabalho esteja completo para depois o texto vai a plenário tanto do Senado como da Câmara, né? Então o que nós estamos fazendo é isso, já fizemos várias etapas e nesta etapa aqui, neste vídeo, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a questão da transição no sistema de cobrança de tributos. Vamos entender o problema da transição para ficar bem claro. Veja bem, é claro que uma mudança dessa envergadura, desse tamanho, ela não pode se virar lei hoje e entrar em vigor amanhã, claro, isso é uma loucura, né? Lógico, tem a ver um tempo entre a entrada em vigor, né, e a publicação da lei, né? A ideia, uma das ideias que foi colocada é que se porventura essa emenda constitucional ela virar, realmente for aprovada e for publicada no Diário Oficial até o final deste primeiro semestre de 2020, isso é, até o dia 30 de junho, então provavelmente ela vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Quer dizer, haverá um prazo de 6 meses para que a gente vá sendo regulamentado, lei complementares, portarias e assim por diante, né? Então, o que nós estamos discutindo é exatamente como que vai cruzar um texto com o outro texto, que tem que sair um texto só que será discutido, né? Bom, neste vídeo nós vamos discutir algo que é muito importante, que é a questão da transição do sistema de cobrança dos tributos. Quer dizer, como que hoje nós temos um sistema, está lá no Código Tributário Nacional, está lá no Sistema Tributário Nacional, tem toda a regulamentação, tá aqui, nós temos um modo de fazer. Agora, de repente, vai entrar um outro sistema que, dependendo da aprovação, vai ser completamente diferente. Então, haverá um problema. Aliás, é bom lembrar que na questão da Previdência, né? Nós tivemos a reforma da Previdência, que foi aprovada, uma parte já entrou em vigor, e hoje está dando um problema muito sério lá no INSS, porque ele não está conseguindo, enfim, informar, dar sequência aos trabalhos, às requisições, né? Isso talvez, é exatamente por isso que nós estamos preocupados com isso, porque se a gente puder saber o que vai acontecer com alguma antecedência, a gente vai se preparando. Muito bem, essa questão na cobrança dos tributos é essa, né? Digamos que isso venha, hipoteticamente, ser aprovado lá no Congresso Nacional, virou lei, até o dia 30 de junho de 2020, vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2021. Olha, a partir de 1º de janeiro de 2021, aí tem aquela coisa do IBS, né? Os 5 tributos serão juntados num só. Tem várias modificações que estão previstas, né? Então, essa questão da transição na cobrança dos tributos é muito importante, comparar como é que está nas duas propostas. Exatamente em relação a isso que nós vamos discutir um pouco, começando pela PEC 110, aquela que está no Senado. Muito bem, segundo a PEC 110, durante um ano, claro, a partir da data em vigor, durante um ano, é cobrada uma contribuição teste de 1% com a mesma base de incidência do IBS, isto é, o IBS já está funcionando. E depois, a transição dura 5 anos, sendo os atuais tributos substituídos pelos novos tributos a razão de 1/5 ao ano, né? Nessa hipótese, os entes federativos, né, União, Estados e Municípios, não podem alterar as alíquotas dos tributos a serem substituídos, né? Então,
vamos deixar bem claro isso aí. A proposta de emenda constitucional número 110, ao falar a respeito da transição entre um sistema de cobrança atual e o sistema de cobrança da nova coisa, ele está propondo o seguinte: a partir da data da entrada em vigor da lei que foi publicada, supondo que isso ocorra até 30 de junho de 2020, então entraria em vigor no 1º de janeiro de 21, no ano que vem. Então, lá, durante um ano, né, seria todo o ano de 2021, é cobrada uma contribuição teste de 1%, com a mesma base de incidência do IBS e, depois, uma transição que dura 5 anos, sendo os atuais tributos substituídos pelos novos tributos, à razão de 1/5 ao ano. Os entes federativos, claro, União, Estado e Município, não podem alterar as alíquotas dos tributos a serem substituídos. Muito bem, a PEC 110, nós já falamos aqui, ela pretende substituir 9 tributos, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, umas 9 tributos. Então, a regra é, nos 5 anos seguintes, eles têm essa questão de 1/5 ao ano, né? Só que os entes tributários não podem alterar as alíquotas, porque ela está nesse processo de substituição. Bom, é isto, claro, né, muito resumidamente, que diz a PEC 110 sobre a questão da transição no sistema de cobrança de tributos. E aí vem a pergunta, e a PEC 45, aquela que está na Câmara dos Deputados? Bom, vamos lá. A PEC 45, ela diz que durante 2 anos, vejam, a PEC 110 é durante um ano. A PEC 45 não, é durante 2 anos, é cobrada uma contribuição teste de 1% com a mesma base do IBS, e depois a transição dura 8 anos. A transição dura 8 anos. Vejam que na 110 a transição dura 5 anos. Aqui não. Depois do período de teste serão, ao todo, 8 anos. Né? Bom, sendo os atuais tributos substituídos pelos novos tributos à razão de 1/8 ao ano. Os entes federativos, vejam como é interessante, os entes federativos podem alterar as alíquotas dos tributos a serem substituídos. Né? Então, existe uma diferença entre uma coisa e outra que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, vamos fazer um comentário a respeito disso. Como se percebe, em relação à transição, existem grandes diferenças entre a proposta da PEC 110 e a proposta da PEC 45. Vamos analisar as principais diferenças. Por exemplo, na PEC 110 do Senado, a contribuição teste era cobrada por um ano. Na PEC 45, a mesma contribuição será cobrada por 2 anos. Né? Então, um é o dobro da outra. Vamos lá, uma outra diferença. Na PEC 110, a transição dura 5 anos. Na PEC 45, a transição dura 8 anos. Né? Então, na 110 são apenas 5. Na 45 são 8 anos o período de transição. Então vejam que há grandes diferenças entre uma coisa e outra. Agora vamos a uma outra observação importante. Na PEC 110 do Senado, a duração total, que é o teste inicial mais a transição, é de 6 anos. 1 ano inicial e depois mais 5. Já na PEC 45, a duração total, que é o período de teste mais a transição, é de 10 anos. Né? Vejam que há uma grande diferença. No primeiro caso, se propõe aí uma transição de 6 anos. No segundo caso, se propõe uma transição de 10 anos. Tá? Muito bem. No período de transição, seja 5 ou seja 8, os entes federativos não poderão alterar as alíquotas dos tributos a serem substituídos.
Agora, na PEC 45, os entes federativos podem alterar as alíquotas dos tributos a serem substituídos. É interessante, né, que na PEC 110, vai olha, União, Estados, Distrito Federal e município não mexa na alíquota no período de transição, que são os 5 anos. Ao passo que na PEC 45, lá não, eles podem alterar as alíquotas dos tributos a serem substituídos. Claro, haverá todo um controle, computador e assim por diante. Pode ser um pouco complicado, mas de qualquer forma é possível isso. Muito bem. No aspecto da transição que nós estamos falando, é bom lembrar que as maiores críticas que surgiram até agora, entidades profissionais, entidades empresariais e assim por diante, as maiores críticas referem-se ao tempo de duração da transição, pois muitos entendem que o tempo é longo demais, né? Tanto que alguns sugerem, não vamos fazer 5 anos, 10 anos, não, vamos fazer 3 anos. Só que tem alguns outros que são muito mais radicais e falam, olha, a transição deveria durar apenas 1 ano, né? Então, existe muita divergência, né? Nós temos audiências públicas que foram realizadas nas duas PEC, nós temos artigos que são escritos por profissionais, nós temos entidades empresariais, etc., que se pronunciam sobre o assunto, e tem muita gente dizendo, olha, essa transição não pode demorar muito. Por que a transição não pode ser muito demorada, entendem eles? Ora, porque nós temos uma situação no sistema tributário caótica, né? O nosso sistema tributário não está funcionando mais. Está tudo meio complicado, tanto é ver que o contencioso que nós temos no país hoje é monstruoso. São 3 trilhões de reais de contencioso, de briga, tanto o contencioso administrativo como o contencioso judicial, né? Então, o pessoal entende, olha, o tempo já passou longo demais. Se a gente der mais 10 anos, ou der mais 5 anos, 6 anos, vai complicar mais ainda. Então, o ideal é que nós tivéssemos, no máximo, alguns entendem, que no máximo 3 anos, mas alguns são mais radicais. Olha, deveria ter 1 ano. Vai entrar em vigor em 21, naquele ano de 21 já se resolve tudo. Então, essa é a opinião do pessoal que tem opinado, né? E é claro, tudo isso ele vai fluir para a comissão mista especial para analisar a partir de 1º de fevereiro de 2020. Em fevereiro, em março e em abril, enquanto a comissão estiver instalada, todos esses temas, todas essas polêmicas, todas essas discussões em relação ao tempo de transição, etc., tudo isso vai fluir para uma discussão geral na comissão. Lembre que a comissão são 15 deputados, 15 senadores, um presidente e um relator, né? Então, é de se imaginar que essa discussão que será efetuada no prazo de 90 dias, ela nos traga um texto mais enxuto, menos polêmico, mais consensual entre todos. Porque o que vai acontecer com esse texto aprovado na comissão mista? Ele vai a plenário. No plenário da Câmara são 2 votações. Depois vai ao plenário no Senado, mais 2 votações. Quer dizer, para passar nessas 2 votações na Câmara, 2 votações do Senado, o problema vai ser muito sério. E todos esses problemas, lógico, vão fluir para essa discussão. É bom lembrar, pelo menos antes de encerrar, que nessas 2 propostas, tanto na PEC 110 como na PEC 45, o valor efetivamente recolhido pelo contribuinte de 1%, né, que é o período de teste, será compensado com a COFINS. Né? Tudo que for recolhido de 1%, num caso por 1 ano, no outro caso por 2 anos, ele será imediatamente compensado com a COFINS. Muito bem, no próximo vídeo a gente vai abordar um outro assunto muito importante, que é a transição na partilha dos recursos entre os entes federativos. Afinal de contas, o bolo todo do IBS vai entrar. E como é que se divide isso? Quanto fica para um, quanto fica para outro, quanto fica... É essa aquilo, porque haverá uma transição também, haverá um tempo.
em que essa partilha vai ser efetuada e a lei vai estabelecer tudo isso. Muito bem, eu gostaria de lembrar que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube para ser avisado e pode nos visitar nas redes sociais. Muito bem, espero vocês no próximo vídeo para falar também da transição na partilha de recursos. Muito obrigado.